Intenção Graças a BUA todos, não amados. anula No desobediência. livro de 1 Reis, capítulo 13, fala sobre o homem de Deus que veio de Judá. Deus levanta um mensageiro para ir até lá e falar para o rei Jeroboão da mensagem do Senhor. E Jeroboão, o rei, manda prendê-lo porque ele não gostou da mensagem. Mas a mão do rei Jeroboão ficou dura, né? Ela não se moveu mais. E ele pediu para que o homem de Deus intercedesse perante Deus para poder voltar ao normal a mão dele. E voltou. Mas Deus havia dado uma ordem para esse homem de Deus, que ele não pudesse comer nada no local onde estava indo e nem voltar pelo mesmo caminho. E essa foi a ordem de Deus. Deus falou para esse homem. Só que um profeta do Senhor ficou sabendo disso e mentiu ao homem de Deus, dizendo que Deus havia falado com ele, que ele poderia comer na casa dele e pegar um outro caminho, ou voltar pelo mesmo caminho, no caso. Então, esse homem de Deus, ele preferiu dar crédito ao que o profeta do Senhor falou do que o Senhor tinha falado com ele diretamente, a ordem dada a ele diretamente. O homem de Deus tinha... ele fez de coração puro, ele pensou que fosse Deus. Então, meus amados, vamos ver o que tem a dizer aqui, olha. Conclusões teológicas de 1 Reis, capítulo 13. Depois vocês vão lá e leiam todo o capítulo. Deus pode falar com alguém e ainda assim essa pessoa mentir. O profeta velho já havia sido usado por Deus no passado. Era um profeta já idoso. Conhecia a linguagem profética, mas mentiu deliberadamente dizendo: um anjo me falou. Conclusão: ter histórico espiritual não garante fidelidade presente. Ter histórico espiritual não garante fidelidade presente. Religiosidade. Eu sou pastor, eu sou teólogo, né? Quantas pessoas não vão, preferem dar ouvidos o que é uma igreja, um pastor está falando, o que está na Bíblia, tá? Revelação passada não imuniza contra a corrupção atual. Revelação passada não imuniza contra a corrupção atual. 2. Revelação verdadeira nunca é anulada por nova revelação. Então Deus tem a Bíblia, deixou a Bíblia que é a tua palavra. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E aqui na Bíblia está toda a instrução do Senhor. Nós aqui que falamos de família, casamento, muitas pessoas querem dar ouvidos ao que os falsos mestres falam, que no caso de divórcio, no caso de abandono, no caso de um adultério, a pessoa que foi largada ela pode se casar com outro. Isso é mentira. E tem pessoas que querem dar ouvidos a esses mentirosos. Então está repetindo, revelação verdadeira nunca é anulada por nova revelação. O homem de Deus de Judá recebeu ordens diretas do Senhor. São ordens diretas que a gente recebe da Bíblia. Senhor, mesmo assim, aceitou uma revelação mediada por outro homem. O que Deus fala sobre 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, Romanos 7, versículo do 1 ao 4, Deuteronômio capítulo 24, do 1 ao 4, Mateus 19, 9. Toda a palavra diz: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Não é enquanto ele for fiel. Não, enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, aí sim ela está livre para casar com quem ela quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Então, houve um divórcio, houve um adultério, houve um abandono do casamento. Nenhum nem outro pode se casar com outro, porque vai estar em adultério. Só se um dos cônjuges morrer. Tá? Vamos lá. Conclusão: Deus não se contradiz. E nenhuma autoridade espiritual pode revogar uma palavra clara já dada. Então nenhum profeta, nenhum pastor, nenhum diácono, nenhum teólogo pode anular o que a Bíblia diz sobre o casamento.
Eu falo casamento, meus amados, que essa é a minha palavra, tá? Eu trato de família. Obediência parcial é desobediência real. O profeta não negou Deus apenas. Voltou, comeu, bebeu. Conclusão: quebrou um detalhe da ordem divina, quebrar um detalhe da ordem divina equivale a quebrá-la inteiramente. Então, se Deus diz, não adulterarás, não assassinarás, não darás falso testemunho. Ah, eu não adultero, mas você assassina. É como se você tivesse quebrado todo o mandamento, tá? Deus pode usar um mentiroso para pronunciar juízo verdadeiro. Ironia do texto: o mesmo profeta que mentiu é usado por Deus para anunciar a morte do outro. Quer dizer, aquele profeta que mentiu, falou que um anjo tinha falado com ele, que ele poderia comer na casa dele, ele foi lá, Deus foi e falou com esse profeta mentiroso para falar com ele que ele iria morrer. Então, Deus usa quem ele quer. Muitas pessoas estão falando aí, Deus falou com aquele pastor. O pastor é um herege. Tá? Se Deus fez até com que a jumenta abrisse a boca para falar com Balaão. E conclusão: Deus não endossa o caráter do instrumento ao usar sua boca. A autoridade da palavra diferente de santidade do mensageiro. 5. O juízo recai sobre quem desobedeceu, não sobre quem mentiu. Porque quem mentiu já estava caminhando o caminho do inferno, né? Ele era mentiroso, mas o juízo caiu sobre quem recebeu a mentira, porque ele resolveu crer na mentira do que na palavra de Deus. O juízo recai sobre o que desobedeceu, não sobre quem mentiu. O texto não registra punição imediata ao profeta que mentiu. O leão mata apenas o homem que desobedeceu. Conclusão dura: maior luz implica maior responsabilidade. Quem recebeu ordem direta responde por ela. Nós que recebemos ordem direta sobre o casamento, que ele até que a morte nos separe, independente se houve adultério ou se houve abandono, mas vocês estão dando ouvidos a falsos mestres, dizendo que pode se casar com outro se você foi abandonado, se você sofreu adultério, isso é mentira. 6. Sinais não validam obediência. O leão, mata, não devora, não toca no jumento. Conclusão: o milagre não serve para salvar o desobediente, mas para autenticar o juízo. Conclusão final, sem rodeios: crer em Deus nunca é problema. Crer em homens contra Deus sempre é. Ou, de forma ainda mais direta, quem troca a voz clara do Senhor, que está na Bíblia, pela autoridade espiritual de outro, como pastores, teólogos, mestres, já decidiu desobedecer. Esse texto desmonta 2 pontos: infalibilidade de líderes, novas revelações que contradizem ordens claras e a ideia de que intenção boa anula desobediência. O homem de Deus tinha intenção boa quando o profeta falou com ele. A pessoa vai à igreja, está dolorida porque o caso foi largada pelo marido, sofreu um adultério, mas o pastor falou que ela poderia se casar com outro, ela foi e se casou. Ela não tem culpa, porque ela creu no pastor. Então tá. A ideia de que intenção boa não anula a desobediência. Não deixou de ser pecado. Se você preferiu acreditar no homem, dizendo que poderia se casar de novo, mas você se casou, você é uma adúltera, independente se tinha boa vontade ou não. Fica os irmãos na paz do Senhor.